Frei, ontem você conversou com o vice-governador, ou desculpa, o vice-prefeito Robert Rios, e ele fez uma declaração. Me faltam palavras. Completa, porque a gente vai entrevistar o, o ex-secretário de Educação, Kleber Montes. Inusitada, 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 pronto, boa, obrigada. debochada. Debochada é melhor, sim, cada... Dizendo que o doutor Silvio Mendes virou a Tem um vídeo, viúva né? porcina. Poxa vida, tem um vídeo, né? Silvio Mendes ou ele continua insistindo? Eu não tenho polêmica nenhuma com o doutor Silvio Mendes. O doutor Silvio Mendes está se comportando como uma viúva porcina. Depois que morreu o ex-prefeito Firmino, ele agora resolveu sair do túmulo político e voltar à ribalta. E porque quer agora ser candidato, está indo para o partido, voltou para o PSDB, quer retomar o PSDB. Então é o direito dele. Mas a cidade inteira está chamando ele de viúva porcina. E a viúva que não foi, nunca foi. Exatamente. Doutor, da coisa que cobra muito do senhor, sobre a questão do transporte público, está tendo alguma novidade? O transporte público agora está sendo resolvido na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo. Ali qualquer um do povo pode dar essa opinião. Quando eu terminar ali aquela CPI, feito pelo Poder Legislativo, aí nós vamos ver o resultado e vamos ver quem tem culpa. Se é a empresa, se são os empregados ou se é a prefeitura. Se for a prefeitura... Vou pedir para o Nivaldo para depois colocar um outro trecho da entrevista. É aí? Tá. Vamos então dar um bom dia aqui para o ex-secretário Kleber Montezuma, ex-secretário de Educação. Bom dia, Kleber. A gente estava rodando aí a entrevista. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim. A gente estava rodando a entrevista, você já estava acompanhando, entrevista do prefeito, vice-prefeito. E aí a gente queria que você comentasse, porque também ele envolve você nessa entrevista, também com esse mesmo tom de deboche que o Efraim falou, depois a gente pode até colocar, mas eu queria a sua avaliação sobre essas declarações e sobre esse momento do PSDB que se reorganiza, indo beber lá na sua fonte inicial, né, que é trazendo para perto, né, para o seu ninho, todos aqueles que ou deixaram o partido ou estavam um pouco afastados. Bom, Cíntia, é natural, com o lamentável desaparecimento do ex-prefeito Firmino Filho entre nós, que muitas forças políticas imaginem que o PSDB esteja como que num processo de desaparecimento. Então, o que está se verificando agora é que isso não é bem verdade. Nós fizemos uma administração nos últimos mais de 20 anos, quase 30 anos na cidade de Teresina. Não se anda em nenhum lugar da cidade sem se encontrar uma obra feita, seja por Wall Ferraz, seja por Silvio Mendes, Firmino Filho, Chico Gerardo, uma escola, uma creche, uma praça, o calçamento, o asfalto, o hospital, o posto de saúde, e campo de futebol, quadra de esporte. E, além de que, nós fizemos da educação de Teresina a melhor educação dentre todas as capitais brasileiras por 2 vezes consecutivas. Então, nós compomos uma força política com uma capacidade administrativa comprovada. O que, lamentavelmente, não está acontecendo com a atual administração. Passou o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, estamos na metade do mês de maio. O Efraim fez uma pergunta para o vice-prefeito sobre os ônibus. Porque durante a campanha, o prefeito disse que, tão logo fosse eleito, ele resolveria o problema dos ônibus. Então, passaram-se 5 meses praticamente. E, ao invés de resolver um problema, a prefeitura se transformou na origem do principal problema. Então, quem deveria ser uma parte da solução se transformou num problema. E aí agora faz o pior, faz igual o Pilatos, quer lavar as mãos, transferindo a sua responsabilidade para a Câmara de Vereadores. Ora,
a concessão do serviço público de transporte urbano de Teresina, como em todas as outras cidades, é do município, é do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo é que é dono do serviço, que faz a concessão. Então, tem um contrato que foi legalmente firmado através de licitação pública. Se o contrato tem algum problema, ora, os advogados da prefeitura, a procuradoria da prefeitura, o próprio prefeito pode, reunido com seus advogados, identificar qual é o problema, chamar os empresários de ônibus e dizer a eles, olha, esse contrato nós achamos que tem esse problema, vamos resolver. Conversa, dialoga. Se a conversa não prosperar, a justiça é o caminho mais curto. Então, vai à justiça e leva lá as suas demandas para que esse serviço seja restabelecido. Mas isso é da competência do poder público executivo municipal. Quando a prefeitura transfere isto para a Câmara de Vereadores, está fazendo um jogo de cena e se transformando no responsável pela causa principal da ausência do serviço público, que está deixando a população que precisa do transporte público sem ter para quem recorrer. Então, isso mostra incapacidade administrativa, incapacidade de encontrar solução para os problemas, incapacidade de dialogar, incapacidade, inclusive, de se mostrar ser, de fato, uma gestão pública que deveria ser. Então, para encobrir essa incapacidade do atual prefeito de ser gestor da cidade, coisa que nós já sabíamos, que ele era incapaz de ser administrador da cidade, aí criou-se dentro da prefeitura uma espécie de um gabinete do ódio, e esse gabinete do ódio, orientado pelo prefeito, autorizado pelo prefeito, começa a atacar pessoas que não deveria. Por exemplo, atacar o padre Toni, atacar o Célio da Fazenda da Paz, atacaram agora o maestro Aurélio, e agora vem atacando ao doutor Silvio Mendes, que foi um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Quer dizer, a cidade de Teresina, lembra, foi há pouco tempo, o doutor Silvio Mendes, durante 6 anos, foi o prefeito que saiu com a melhor taxa de aprovação pelos teresinenses e que fez uma belíssima administração e que a cidade de Teresina tem a sua marca. Então, ao invés de ficar o gabinete do ódio organizado e autorizado pelo atual prefeito para esconder a sua incompetência de gestor, que não tem competência, a cidade de Teresina hoje sabe, quem apoiou, quem votou no atual prefeito sabe, ele é um incapaz administrativamente falando. E para esconder essa sua incapacidade administrativa de dar solução aos problemas, de apresentar solução para os problemas, como é o caso do transporte urbano, mas não é só o problema do transporte urbano, existem outros problemas também na cidade que não estão sendo enfrentados. Cria essa coisa de ficar atacando as pessoas. Ora, não é papel de um gestor público ficar fazendo esse tipo de coisa, não a capital. Se fosse uma cidadezinha lá do interior, dos grotões mais profundos do interior, a gente poderia dizer, não, é assim mesmo, no interior a política é assim mesmo, baixa, suja, sem nível, e eles são acostumados com isso. Mas não, nós estamos na capital do estado do Piauí, nós estamos em Teresina. Aqui na cidade de Teresina, nós precisamos de gestores que saibam trabalhar, que trabalhem e que apresentem solução para os problemas. Alguém vai dizer assim, passaram 30 anos e não resolveram. É verdade, tinha muitos problemas que não foram resolvidos. Por isso que eu, quando me apresentei para a cidade, eu dizia, temos problemas, nós vamos enfrentar os problemas e vamos buscar as soluções. Então, nós reconhecemos que tem problema. Aliás, qualquer cidade, ela está sempre inacabada, ela sempre precisa que o gestor encontre solução para problemas que eles vão aparecendo no dia a dia, no cotidiano.
E a cidade precisa de um prefeito exatamente para isso. Enfrentar os problemas, buscar solução para os problemas, dialogar com todos aqueles que fazem a cidade. Ok, Mas o Efraim? que a gente está vendo, infelizmente, em Teresina, é essa completa demonstração de incapacidade de gestão pelo atual prefeito, e aí fica criando esses fake news para desvirtuar a atenção da cidade para os reais e verdadeiros problemas da cidade, que é a ausência de capacidade de apontar a solução para os problemas da cidade. Nós, do PSDB, não. Nós nunca transferimos nossas responsabilidades de administração para quem quer que fosse. Trabalhávamos em parceria com a Câmara de Vereadores sempre, porque a Câmara é importante na produção de leis, na fiscalização e tudo mais. Mas as tomadas de decisões dentro do espaço e do âmbito de competência da Prefeitura, éramos nós, era o prefeito Firmino Filho, era o prefeito Silvio Mendes, era o prefeito Chico Gerardo, era o prefeito Alferraz quem tomava. E a equipe unida trabalhava para enfrentar e dar solução para os problemas que haviam. Efraim, por favor. Doutor Kleber, ele diz na entrevista que agora sabe por que o senhor dançava na campanha, porque o senhor é do Balé da Cidade. Acho que é porque o senhor defendeu o Balé da Cidade, defendeu a questão da orquestra, e também que formaria uma dupla caipira com o doutor Silvio, o doutor Silvio cantando e o senhor dançando. Tem essa parte da entrevista, não tem? Bem, Se possível, a gente puder usar. Pode usar, ok. Olha, O quê? no tempo da campanha, eu vi no vídeo o Kleber Montezuma dançando. Agora eu entendi. Ele era do Balé da Cidade. Por isso que dançava tão bem. Doutor, mas o senhor vê eles fazendo essa questão da oposição, parece que eles resolveram fazer oposição de Ok, forma Kleber, sistemática. pode responder então. Doutor, Ok, Cíntia e Efraim. Deixa ele responder. Olha, eu queria só me completar a pergunta. orgulho. Eu me orgulho de ter participado da administração de Alferraz, participado da administração de Chico Gerardo, de Silvio Mendes e de Firmino, sobretudo Firmino, que foi quando eu passei mais tempo, e fui coparticipante, como membro da equipe, da criação dessas joias da cultura de Teresina e do Piauí, que é a Orquestra Sinfônica da cidade de Teresina, que é o Balé da cidade de Teresina, que é a Orquestra Sanfônica, a Escola de Música. Eu, como secretário de Educação, eu tinha uma parceria como secretário com a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, com bandas escolares, de onde as crianças das nossas escolas participavam e de onde saíram muitos músicos importantes na cidade de Teresina. E eu me orgulho de ser um homem voltado para a cultura. Eu tinha e tenho um apreço muito grande pela cultura. Eu sou um professor de universidade, coisa que eu não preciso nem falar, eu tenho um doutorado, eu sou apaixonado pelo teatro, pela música, pelas manifestações culturais populares nos bairros. Então, me ver defendendo a cultura, para mim é um orgulho muito grande. Eu ficaria muito triste se algum dia na minha vida eu fosse visto como querendo atacar a cultura da cidade, como foi feita pelo prefeito da cidade. O prefeito, ele queria acabar com a orquestra sinfônica da cidade, ele queria acabar com o balé da cidade. Então, isso era grave para a cidade. Porque houve uma reação da cultura, dos intelectuais, dos artistas, até que ele se tocou. É como aquela pessoa que está passando por um processo de Alzheimer, que ainda está no início, que fica esquecido das coisas e de repente tem um lampejo de lucidez. E aí, nesse lampejo de lucidez, voltou atrás na sua orquestração para acabar com a orquestra, com o balé da cidade, para atacar a cultura da cidade. Kleber. Ora, eles ficam o tempo todo dizendo que querem acabar com o legado da administração dos tucanos em Teresina. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque acabar com o legado da administração dos tucanos na cidade de Teresina é acabar com a cidade. Kleber, acabar com a cidade. Kleber, desculpa interromper, porque é por causa do nosso tempo aqui. O Silvio Mendes vai ser candidato
Há alguma articulação no sentido dele disputar o governo do Estado? Cíntia, o que eu posso dizer para você é que, embora ainda não tenha havido uma reunião do PSDB para discutir candidaturas nas próximas eleições, mas eu posso dizer com você com certeza que nós temos nomes para apresentar ao povo do Piauí nas próximas eleições em chapa majoritária. E, sem dúvida alguma, o nome do ex-prefeito Silvio Mendes é um nome que tem, dentro do PSDB, mas não só dentro do PSDB, todo o nosso apoio e o apoio de muita gente para nos representar numa chapa que seja competitiva em cargos majoritários nas eleições de 2022. Então, se o doutor Silvio Mendes tiver disposição, se ele aceitar, certamente, o PSDB terá uma honra muito grande de tê-lo como representante seu numa chapa majoritária nas eleições de 2022. E, se isso acontecer, certamente o nome dele numa chapa vai elevar o nível da política e das discussões eleitorais. A gente vai sair desse teatro de 15ª categoria, que tenta colocar uma nuvem, uma cortina de fumaça para esconder a incapacidade administrativa, e vamos apresentar para a cidade um nome que tem expressão do ponto de vista moral, do ponto de vista ético e, sobretudo, de capacidade de administração, como o doutor Silvio Mendes. Não conversei com ele, soube que o doutor Francisco Gerardo também está retornando ao PSDB, foi prefeito da cidade de Teresina, e isso é muito bom para nós, nos fortalece. Então, e quero dizer também que muitos colegas meus, muitos amigos meus têm colocado o meu nome, têm conversado comigo para que eu seja um candidato ao Senado Federal nas eleições de 2022. Então, significa dizer, Cíntia, que nós temos nomes com capacidade administrativa comprovada, honradez, capacidade política de discutir os problemas da cidade, com nível e com respeito que a sociedade precisa e merece ter. Tá certo, então, olha aí que ele está confirmando aqui o que a gente especulou antes, que o PSDB podia ser essa terceira via, e vem aí com aquela essência inicial, no partido mais de centro-esquerda. Diga, Efraim, porque realmente nosso tempo acabou, mas vamos lá, rapidinho. Como é que ficaria essa questão da aliança com o PP? Efraim, a aliança com o PP, ela é uma aliança para nós preferencial. Nós já temos essa aliança com os progressistas já de um bom tempo. Ela funcionou muito bem quando nós estávamos na prefeitura de Teresina, foi benéfica para a cidade de Teresina e para o povo de Teresina. E nós temos nessa aliança todo um bom gosto, tá certo? Toda uma boa disposição para que ela se firme. Nós não temos nenhum problema de ter, se for o caso, o senador Ciro Nogueira como candidato ao governo do estado do Piauí. Nenhum problema. A gente precisa apenas sentar, conversar, como diz o próprio senador, organizar com base em conversas e olhando também pesquisas, porque os políticos, os partidos políticos que levam as coisas a sério, trabalham assim: planejamento, organização, propostas de administração, de solução aos problemas, de enfrentamento aos problemas e aos desafios que o Estado tem, e feito em função dos interesses maiores do Estado e da população. Então, não haverá nenhuma dificuldade, ao contrário, o PSDB sentar para tratar de uma aliança nas eleições de 2022 com os progressistas. Eu acho que até uma tendência natural. Tá Apesar certo, de não termos ainda conversado formalmente sobre isso, mas não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Agora, nós do PSDB vamos preservar a nossa identidade, vamos preservar as nossas propostas políticas, a nossa posição de gestão, e temos nomes que podem, sim, estar presentes numa chapa majoritária em 2022. Eu sei que eu já até encerrei, mas é possível preservar a identidade desse antigo PSDB com apoio ao presidente Bolsonaro, que tem bandeiras um pouco diferentes
do PSDB de início? Isso dito pelo Olha, próprio Fernando Cíntia, Henrique Cardoso agora, né? Isso dito pelo próprio Fernando sim, Henrique Cardoso, um dos fundadores do partido. deixa eu dizer a você, o PSDB ele está tendo já uma movimentação interna em nível nacional para ter candidatura própria. Uhum. O governador de São Paulo, João Dória, é um desses nomes de projeção nacional que trabalha nesse sentido. O governador do Rio Grande do Sul é um outro nome do PSDB que trabalha nesse sentido. E, por último, o senador Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará e é senador pelo estado do Ceará, também já coloca o seu nome, já tem seu nome sendo discutido internamente no partido com essa perspectiva. Então, nós podemos ter o nosso candidato à presidência da República sem nenhum problema em nível nacional e em nível estadual, temos as nossas alianças aqui, porque uma coisa que eu acho que o Piauí já chegou a um ponto de conclusão: basta de PT, chega de PT. Eles já deram o que tinham que dar. Governador Wellington Dias, governador 16 anos, tem coisas positivas na sua administração, mas eu acho que já cansou, já chegou ao limite do que eles poderiam fazer pelo estado do Piauí. E novas forças políticas devem e têm que se apresentar com essa perspectiva de uma nova gestão para que o estado do Piauí deixe de ser esse estado que é sempre uma nota negativa e passe a ser uma nota positiva dentro do cenário nacional. Tá certo. Muito obrigada. A gente conversou aqui com o secretário Kleber Montezuma. Bom dia para o senhor. 8 horas e Bom 15, dia. 8 horas e 15